Boa tarde, meu amado e querido ouvinte, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com você. Se inscreva no canal Verdade que Salva. Se você ainda não se inscreveu, se inscreveu, muito obrigado pela tua participação. Hoje estamos meditando um texto aqui em Lucas, no capítulo 12, no verso 5 e também no verso 32. Eu perguntaria, muitas pessoas têm medo de muitas coisas. Tem medo do escuro, tem medo de tantas outras coisas, medo de alguém que possa nos fazer o mal, medo de alguém que possa até eliminar a nossa própria vida, né? Mas esse medo, ele termina. Esse medo, ele é temporal. Agora, o Senhor Jesus nos deixa um ensino, uma orientação, uma recomendação. Que nós devemos ter medo, sim, e ter temor. Mas do quê? Ter temor do quê? Aqui no verso 12:5 de Lucas está escrito assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. A quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Vos digo, a esse temei. O Senhor Jesus está dizendo, olha, vamos temer a Deus, porque o Senhor Deus tem poder sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. E se nós não fizermos a sua vontade, se nós não nos convertermos, se nós não o recebermos como Salvador, se nós não nos entregar a nossa vida a Ele, se nós não consagrar a nossa vida a Ele, se nós não romper com o pecado, Deus vai pegar nós e vai lançar no inferno. Então nós devemos temer a Deus. E o que é que nos leva ao inferno? Nós não podemos fazer nada para remover o inferno de lugar. Mas nós podemos remover o pecado, porque é o pecado que nos leva ao inferno. E quem remove o pecado é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tira o nosso pecado, Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos salva dos nossos pecados. Foi para isso que Ele morreu na cruz, para nos libertar dos nossos pecados. Mas nós temos que aceitá-lo como Salvador, consagrar a nossa vida a Ele, romper com toda forma de pecado. Não precisamos ter medo, porque o Senhor Jesus aqui no capítulo 14 de João, Ele diz, 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, se obedecermos o Senhor Jesus, se amarmos o Senhor Jesus, se entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele vai nos amar, Ele vai nos amar, Ele e o Senhor Jesus vai nos amar, né? 14:23, aqui minha netinha está aqui hoje, minha netinha, a Laura, né? Lindeza. Olha lá, minha querida, o vovô está gravando, viu? Fica aqui com o vovô um pouquinho. Então aqui em 14:23 diz, aquele que me ama, né? Se nós amarmos o Senhor, diz que Ele fará morada na pessoa. Então esse Deus a quem poderíamos temer, Ele vem fazer morada. Nós então não precisamos ter medo, porque Ele vem morar em nós, se nós recebermos a Jesus Cristo. Em João 14:27 diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou dar a paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é? Então, deixo a vocês a paz, não o medo. Não precisem ficar com medo, mas eu dou a paz para vocês. A paz com Deus, aquele Deus que pode nos condenar. O Senhor Jesus nos dá a paz agora, porque recebendo Ele, não haverá condenação, não haverá perdição eterna, não haverá inferno, porque Ele não vai nos lançar no inferno. Então, mas nós devemos temer assim o quê? Temer o fato de pecar.
Se nós pecarmos, devemos ficar com medo, porque Deus vai nos pegar e lançar no inferno. Mas se nós rompemos com o pecado e recebemos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós vamos ser morada de Deus. Em João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele nos orientou, ele explicou tantas coisas. E por quê? Para que tenhamos paz. Quem tem Cristo Jesus tem o príncipe da paz. Tem a paz nesse mundo já de tribulações, mas tem a paz eterna com Deus, porque tem a certeza da salvação, tem a certeza da eternidade. Não é uma eternidade no inferno, mas uma eternidade no céu, com o Deus Todo-Poderoso. E está escrito em Lucas 12:32. Está escrito um lindo versículo que diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Nós que recebemos a Cristo Jesus, que somos um pequeno rebanho também, como Israel é um pequeno rebanho também. O Senhor nos dá o reino, o Senhor nos dá o céu, mas Ele nos chama de pequeno rebanho, porque uma imensidão de pessoas não estão recebendo a Cristo. E às vezes não tem medo, não estão temendo. Por quê? Porque não sabem o que está após a eternidade daquele que parte sem Cristo Jesus, sem o seu Salvador, sem arrependimento, sem ter confessado Ele nessa terra e pedindo perdão dos seus pecados. Às vezes não tem medo, mas vai levar uma grande surpresa, porque ele hoje não teme porque está desinformado que a eternidade sem Cristo Jesus é uma eternidade de tormento, não é? Se nós lembrarmos daquela barragem que rompeu, muitas pessoas estavam ali tranquilas, nem foram surpreendidas por um desastre tão grande. E assim a pessoa que não entende, a pessoa que não examina a Escritura, que não examina os mandamentos de Deus, ele pensa que está tudo bem. Mas quando ele partir dessa vida sem Cristo, parte para uma eternidade de sofrimento, não é? De angústia e dor. Aonde? No inferno, porque Deus o vai lançar lá. Ele não tem o Salvador. O único que poderia salvar é o Senhor Jesus Cristo, mas ele não entregou sua vida a Ele, ele não confessou Ele, não recebeu a Ele, não se consagrou a Ele, né? Não rompeu com o pecado para poder obedecer o Senhor, porque é o pecado que nos leva à eternidade de condenação. Então, amado, vamos temer sim o quê? Em pecar, devemos ter medo de pecar, porque o pecado nos leva à separação de Deus e o Senhor Deus depois vai nos condenar. Mas se rompermos com o pecado, aceitarmos a Cristo, tenhamos paz com Deus. Fique com Deus, uma boa tarde. Que Deus te abençoe, Pai Santo, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu salvação em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz e Ele traz paz para nós nessa vida e por toda a eternidade. E nós temos essa fé, essa certeza, que nós não vamos perecer no sofrimento eterno, mas vamos estar ao teu lado por toda a eternidade, porque nós recebemos a Cristo Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e servimos a Ele, adoramos a Ele e temos todo o prazer de amá-lo e servi-lo. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde.